Diretamente dos Estúdios Gracholas, estamos aqui com o nosso segundo episódio do Manutenção na Escuta. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí, né? Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction, né? Traction, que é o grande patrocinador aqui do Diário da Manutenção e agora também, né, do Manutenção da Escuta Podcast. Estamos aí com o nosso segundo episódio e também conta com aí a parceria da Bada em Eletromotores, né? Que trabalha na linha de rebobinagem de motor, servomotor, enfim, toda essa linha aí. Lembrando, né, pessoal, que a gente já está na transmissão aí, já se inscreva no Manutenção na Escuta Podcast aí, né, para não perder os cortes e também poder interagir com a gente aí, né. E ative o sininho também, né, não vamos esquecer, porque senão o YouTube não vai avisar vocês, né. Também aproveite e já deixe o seu like também, para não esquecer, né, durante a transmissão. E agora, sem mais delongas, né, vamos já apresentar o nosso grande convidado especial de hoje, né, Bruno. Bem-vindo aí, Bruno. Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Graças a Deus, então tá bom. Vamos lá. Gostei do lugar aqui, né? Você viu só? Quase nada de ajuste técnico de alta eficiência, carinha, né? Exatamente, a carinha do senhor da gambiarra. Aí, ó, selinho AIGA de qualidade aqui, ó. Voltando ao convidado aqui, né? O Bruno é engenheiro mecânico, né? Que é só lembrado pela manutenção, o operacional da manutenção quando dá a cagada, né? Exatamente. Quando alguma coisa tem errada, que culpar né? alguém. Tem que culpar alguém, vai. Ó, o engenheiro ali, ó, joga nele. Vamos falar primeiro de formação, né? Pra iniciar mesmo. Então, tipo uma entrevista de emprego aí. Vamos ver como você se sai. Como saio. Então, minhas fraquezas são... Bom, me formei aqui na UTFPR, aqui em Pato Branco, né? Traz mais pra frente, eu acho, o microfone, senão capaz aqui, tá que não bom? pegue. Formei aqui na UTFPR, em Pato Branco. Iniciei em 2009, me formei em 2015. Eu fui a última turma a entrar via vestibular, então sou meio velho. Depois entrou o Enem aí. E entrei como Engenharia de Produção Eletromecânica. Nossa, então, era outro nome do curso. Um pouco de tudo. Eu tô mais assustado de você ter sido formado em engenheiro em apenas 6 anos, né? Produção, elétrica, mecânica, só faltava aí engenharia de produção eletromecânica com ênfase em mecatrônica. Eu fazia tudo. E civil no final. Aí veio uma resolução do Confera que você não podia mais ter essas várias áreas da engenharia no mesmo curso, né? Então, para as pessoas que entraram, por exemplo, eu entrei em engenharia de produção eletromecânica, então eu pude escolher lá no UTF ou seguir na mecânica ou partir para elétrica. E meu pai, ele ficou vários anos aí na indústria também, em frigorífico, como engenheiro mecânico, então usei aí da experiência que eu tive em casa, da inspiração ali da família e resolvi partir para mecânica. E também o grupo de pessoas lá que eu fiquei amigo na engenharia, ali no curso, né? Todos partiram para mecânica e acabei indo junto. E aí, depois que você se formou em engenharia, tu já entrou como auxiliar? Como que foi esse início de carreira, que eu gosto de falar, porque eu vejo ali no diário que bastante gente fala, cara, é difícil de iniciar na profissão, seja engenheiro, como eletromecânico, técnico, enfim, né? Eu fiz estágio numa empresa de manutenção e montagem industrial, com foco para frigorífico, onde eu passei grande parte aí da minha carreira, né, de frigorífico. Lá eu vi montagem de vários tipos de equipamentos, estruturas metálicas, esteiras, silos, etc. Fazia uma montagem em vários frigoríficos da região. Então, peguei uma base bem legal ali, o pessoal bem competente, bem legal. Aqui numa empresa de 2 vizinhos. E quando acabou meu estágio, acabou surgindo uma oportunidade para ir para Toledo. Trabalhar num frigorífico lá em Toledo, né? Na engenharia de projetos e obras. Eu entrei como engenheiro júnior lá, após formado, né? Então, entrei como engenheiro júnior, tinha um engenheiro pleno que se tornou sênior enquanto eu estava lá dentro, que me dava os toques, ia me direcionando para eu aprender como trabalhar dentro da indústria. Então, foi esse caminho aí que eu segui para iniciar. Eu fiquei pouco mais de 1 ano e meio nessa empresa, né? Nesse frigorífico. Aí me mandaram embora, faz parte.
Todo mundo. Acontece, né? Se não aconteceu, tem grandes chances de acontecer, faz parte do... Quem tá trabalhando tá no risco, né? É. Mas era meu primeiro emprego, eu tava meio estressado lá, eu lembro que a carga de trabalho era bem grande e eu era muito inseguro em relação às coisas que eu fazia, então eu tava bem noiado, assim, por exemplo, eu lembro de vezes que eu tava caminhando lá, indo para algum setor do frigorífico, e eu sentia uma vibração assim no meu bolso, achava que era o celular, pegava, não tinha nada, era só na minha cabeça, o estresse. É. Daí, vamos lá, daí você saiu Saí desse frigorífico, saí e me vi com um problema nas mãos, né? O que eu faço agora? A gente trabalha para ganhar dinheiro, para se sustentar. Essa é a praxe da vida, né? Precisava de um emprego, procurando, né? Aí, por causa dos meus bons relacionamentos ali dentro da indústria, um terceiro me chamou para trabalhar ali com eles, né? Só que aí, de novo, eu era novo, não tinha, como disse, inseguro, não tinha experiência. Me ofereceu uma quantia X lá, com mais comissão, etc. Eu falei, já vou. Aí, também uma empresa de montagem e manutenção industrial, entrei como engenheiro mecânico, fazendo os projetos, fiz projetos de esteira, escadas, estruturas, coisas assim, né? Elevadores. Fui aprendendo, foi uma escola bem legal. Aí nessa empresa também aprendi bastante de montagem mecânica mesmo, né? Porque, por exemplo, ali as esteiras transportadoras, as laterais metálicas, a gente mandava para cortar no laser, né? Então você tinha que fazer o projeto de uma forma, pensando em otimizar o tempo do laser, aonde cortar, porque depois ia ter uma dobra para enrijecimento, desculpa. Uhum. Então você tinha que ir entendendo como fazer os projetos ali. O pessoal que trabalhava ali comigo não tinha formação, mas tinha uma experiência do caramba. Me ajudaram muito. E eu consegui ver mais essa parte, né? Porque a maior parte da minha carreira eu tô mais na parte gerencial da engenharia, como se fosse um engenheiro de aplicação. Então, eu tenho uma necessidade, eu preciso resolver um problema, eu procuro no mercado o que pode me atender para resolver o problema, explico certinho para fazer, enfim, como fazemos parte de uma empresa, a gente tem que seguir determinadas burocracias, né? Então, explico... Muitas determinadas, né? Várias determinadas burocracias. Muitas burocracias. E para definir a solução técnica, aí chamar várias empresas por causa da toda a parte de compliance, né? Uhum. Para evitar qualquer tipo de transtorno e executar o serviço. E nessa empresa eu estava na parte do projeto e execução do serviço, né? Então foi uma escola boa. Mas, como você disse, tem engenharia de aplicação, tem o de fabricação, né, provavelmente, e quais outros meios assim, tem aí? Toda área é um universo dentro dela mesma, né? Então, se você fala de engenharia, você pode partir, por exemplo, para a área de compras técnicas, né? Eu tenho vários colegas que foram para essa área. Então, eles têm conhecimento de peças, conhecimento de materiais, eles conseguem com mais propriedade falar com os fornecedores, para equalizar propostas e achar a melhor solução. Tem, no meu caso, engenharia de gestão de projetos. Dá para tratar dessa maneira. Que é essa parte que eu estava mencionando antes, que é você encontrar soluções para problemas, né? Uhum. Encontrar outros que consigam sanar esse problema, especialistas nessa área, e gerir a equipe escolhida para executar o projeto. E também tem, dentro dessa área de gestão de projetos, tem várias coisas dentro. Tem o pessoal que cuida mais da parte documental, custo, prazo, tem o pessoal que fica mais na parte de execução, né? Gestão de equipes, etc. O pessoal que... Comandante dos peões. Comandante dos peões. Nessa parte, você falou ali de projetar, né? Você não consegue fazer tudo. Se você fala que faz tudo, é porque você está fazendo tudo mal feito. Aí, beleza. Aí você consegue fazer tudo. Então, você tem que focar em uma área, né? Viu a canequinha aí, já pode estrear ela, né? Ela já foi higienizada aí, tô vendo que tá... Aí dentro dos conformes, né? Dentro dos conformes. Boas práticas de fabricação. Ah, com certeza, né? Só falta um líquido. 80 graus. Ô, menor aprendiz, um líquido aí. Qual líquido você gostaria? Um líquido especial, deixa a menor escolher. Especial? Menor aprendiz, pega um líquido especial lá pro nosso convidado.
Já vou abrir Aí a ordem é uma de menor de serviço. eficiência. Tem que abrir ordem de serviço. Tá Não, certo. estamos fazendo ordem de serviço até para menor aprendiz, não. É que ponto chegamos, né, A gente? que ponto chegamos? Que A ponto burocracia, chegamos, né? Não, tá complicado isso aí. Até o menor aprendiz tá tendo que lançar ordem para bater Bater a meta as de horas, as horas né? trabalhadas, né? Senão ele não dá conta. Vamos lá, lembrando, né, pessoal, que em algum lugar aqui da tela vai ter um QR Code aí da Traction, né, que é a parceira do Diário da Manutenção. Né, se vocês quiserem conhecer mais da solução dela ali, então basta se apontar o celular ali, já vai levar para o site deles. Até posso falar, eu tô agora trabalhando numa empresa de embalagens, né? Embalagens. E colocaram sensores da Traction aí. Então, validado. Parabéns. Tá vendo? Temos aqui ainda um feedback de primeira aqui que utilizou o sistema aí. A manutenção agora está conseguindo acompanhar preditivamente, né, as máquinas. Então, sensor de vibração, sensor de leitura de corrente. Sim, que é na verdade, assim, esse é o Smart Track, né, que é o de vibração, né, temperatura e horas trabalhadas. E aí tem o Energy Track, que é justamente esse que é lançamento da Traction, que controla a parte de corrente, nossa. Isso. Corrente, tensão, potência, dá fator de potência também, defasagem de fase, pega... De agora que você falou, quando a gente se conheceu ali no frigorífico, né, tinha a parte de planejamento, né, e depois da execução. O que era mais difícil? O planejar ou o executar? Uma boa pergunta. Eu acho que os dois são igualmente difíceis. Por quê? Dentro ali nos projetos nós temos os nossos clientes, né? Os clientes são as áreas que a gente vai atender. Por exemplo, eu vou fazer um projeto na sala de cortes, meu cliente é o pessoal da sala de cortes, supervisor, etc. Na etapa de projeto, a dificuldade é que eu mexi muito com o AutoCAD, né? Então, se você abrisse meu computador ali, por exemplo, projeto da esteira da sala de corte, ia ter revisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, daí eu já tava de saco cheio, só dava testada no teclado, revisão... Então, tinham 800 revisões para chegar na solução ideal, né? Ideal. Mas essa é o intuito do planejamento. E depois a execução, eu entendo que o cliente, quem pediu o projeto, só vai saber o que quer quando tem o produto na mão. Então, você pode desenvolver, você pode falar com ele, você pode projetar, mostrar desenho 3D, etc. Ele só vai saber o que quer quando o projeto estiver feito. Então, ele vai ver aquele problema na esteira que ele não lembrou que ia dar, aquele produto que não ia cair, daí ele manda trocar, porque assim não vai dar certo, porque ficou ruim. Esqueci da gravidade. Meu Deus do céu. Como assim? Como assim? E a parte da execução? Porque eu cheguei uma vez, só que... precisei, acompanhar a obra e deu uma raiva porque você fala, você vai acompanhar a obra, no final você só fica puxando disco de corte pra ele e puxa tubo, e aí falta tubo, e aí você vai ter que caçar tubo em algum lugar, porque nem sempre, você consegue... na verdade, assim, geralmente você fecha o projeto, mas vira e mexe, falta uma viga, um vergalhão, quebra alguma coisa. Frigorífico é um organismo vivo, né? Todo fim de semana tava acontecendo alguma coisa, trocando alguma coisa. Mexendo em layout. Só mexendo no layout, instalando um equipamento novo. E a gente só tem o sábado e o domingo para fazer, né, geralmente. E às vezes só o domingo. Então as equipes que estão executando, elas têm que ficar executando. Porque se você tirar, faltou uma barra de tubo, se você tirar a equipe ali, a pessoa da equipe, para procurar o dito tubo, você vai atrasar o projeto, né? Com certeza. Então, parte ali da execução era você correndo atrás do material, correndo atrás de necessidades ali que apareciam. Você mexia uma viga ali, caía um pedaço de tubo que você nem sabia que existia. Vai aparecendo as coisas. Vai aparecendo as coisas do nada. Fale, se você lembrar aí de cabeça aí, senão, né, pense, um projeto que foi pancadão, assim, que... Tem alguns. Você olha pra ele assim e fala, meu Deus. Tem alguns. Eu lembro em relação à equipe terceira. Aí a gente tava falando de burocracia mais cedo, né? A gente tem que seguir as burocracias da empresa, então a gente faz o projeto, que é o memorial descritivo, né? E depois tem que deixar para o compras, enfim, para contratar. E às vezes em cada bucha, cara. Teve a gente estava instalando um equipamento de raio-x. E então já existia um equipamento de raio-x, ia colocar um novo. Para colocar um novo, a gente teve que realocar o primeiro equipamento.
realocando o primeiro equipamento, a gente teve que fazer um complemento da esteira. Então, descrevi tudo, descrevi perfil de esteira, espessura de chapa, qual que era a fita transportadora, marca, modelo, cor. Fiz todo certinho o memorial. Mandei para os suprimentos lá, eles fecharam com uma empresa. A empresa veio ver o serviço em loco, né, pra gente entender. A gente mediu a esteira de novo. Entendeu onde vai chegar. A gente mediu a esteira de novo. Ele anotou lá as medidas que ele tirou. Aí a gente ia executar isso num sábado. Aí na quinta-feira ele me manda mensagem lá no WhatsApp. Ô, você pode confirmar a largura da esteira? Falei, posso? Não tem problema. Fui e passei. Mas você tem certeza da medida que você tirou? Falei, sim, tenho certeza. Passei o orçamento da primeira compra, né? É só comprar igual. Só traz igual. Só confia, traz igual. Aí ele falou, mas você tem certeza que eu medi e deu tanto? Era uns 200 milímetros, uns 100 milímetros menor. 50 cada que ele tinha passado. Eu falei, não, cara. É isso que eu tô passando, confia. Tenho certeza. Chegou na hora, trouxe o que ele tinha dito. Teimou comigo. Trouxe os perfis menores e a fita da esteira menor também. Mas... Falei, muito obrigado, seu... Sem vergonha. Amigo, você é um amigo. Tá. Aí... Mas foi o Compras ou o terceiro que trouxe? Era um fornecedor que eu não conhecia, né? Que o Compras encontrou no mercado. Eles tinham experiência nisso, né? Só que deu problema. Até depois eles fizeram outros projetos e fizeram bem melhor. Só que quem veio tirar as medidas era um engenheiro lá. Até dei uma tretada com ele na época da obra. E não tinha expertise para fazer aquilo, né? Porque tem um problema também, fazendo um link. Não é só porque você é engenheiro, não é só porque você é técnico, não é só porque você tem uma formação que você é bom do que você faz, né? Às vezes tu bate cabeça aqui 20 anos na mesa, não quer dizer que você é um martelo. Você pega, compra o martelo ali, vai fazer muito melhor que você. Não quer dizer que você tem 20 anos de experiência em martelo, você tá fazendo errado, né? Então ele não tinha o feeling de como fazer, né? Aí chegou, trouxe errado. Aí lá no nosso depósito, lembra do depósito, né? Tinha uma esteira parada lá. Aí tive que fazer o primeiro ajuste técnico da conversa. Já começou a esteira Frankenstein, né? Esteira Frankenstein. Daí tinha a esteira dela, subia alto assim, já caía numa esteira menorzinha, que levava para outro ponto para conseguir o comprimento que eu precisava, né? Só que antes disso, a gente tava lá no calor da obra, fazendo as coisas, etc. Aí ele chega pra mim assim, bate nas minhas costas. Daí ele fala assim, Bruno, nós não viemos preparados pra terminar a obra esse fim de semana. Não, você tá de brincadeira comigo. Eu falei, o que você falou, meu amigo? Isso não tem? Era sábado? Era domingo, umas 4 horas da tarde. Até hoje. Não, nós não viemos preparados, mas isso o engenheiro que trouxe as peças erradas, né? Uhum. Nós não viemos preparados. Caramba, vai buscar essa porcaria lá, eles eram de Chapecó, se não me engano. Vai a pé se precisar, tem que terminar isso aí, né? Porque você conhece o frigorífico. Sim, por favor. O frigorífico tem uma necessidade de produção, você não pode parar. Não é o frango assim, né? não, eu vou esperar morrer aqui, então eu vou ficar de boa. Não. Né? Um ser vivo, ele tem toda uma cadeia que você tem que respeitar. Estavam contando com aquele equipamento funcionando, tinha que deixar funcionando. Gambiarramente falando, mas rodando. Uhum. Dentro dos conformes ali, mas com os ajustes no meio do caminho. Daí falei, cara, só vai embora, só sai daqui, a gente toca o resto com a equipe aqui, não quero mais você aqui dentro. Foi com a equipe interna daí que finalizou? Não, aí o engenheiro saiu, porque eu pedi pra ele se retirar, e ficou a equipe de montagem muito boa. Aí a gente encontrou até o coordenador na época lá, prestou apoio, a gente subiu lá pra ver o que podia fazer, achou a esteira, desceu, montou. A gente terminou perto da meia-noite ali na higienização, mas deu certo. Teve um ali, veio uma determinação do IAT, né? Instituto de Água e Terra, se eu não me engano. Posso estar errado, tô tentando lembrar de cabeça aqui. Que a gente
teria que jogar o efluente do frigorífico em outro rio, né? Porque o rio que a gente tava jogando era muito estreito, por causa do volume de água ia dar problema. Então a gente teria que jogar em outro. Então a gente teve que fazer um projeto para instalar quase 4 km de tubo. Então levando o efluente, a gente usou 3 bombas de 40 CV, 2 trabalhando e uma de reserva, porque não podia parar se parasse, uma de backup, né? Então enchia o reservatório, ligavam as 2 bombas até ir esvaziando, né? Porque cada bomba acho que mandava 120 metros cúbicos hora de água, né? Então esvaziava para não transbordar, chegava no nível X, só uma bomba tocava, até chegar no mínimo ela parava. E enchia de novo e ia repetindo esse processo. Aí a terceira bomba de backup aí para rodar. Outra dificuldade aí do projeto. Você tem que, sempre que possível, envolver todas as áreas possíveis e imagináveis e você sempre esquece de alguma coisa. Nunca vai ser o suficiente, né? Você sempre esquece de um ponto, vai vir uma pessoa, porque, por exemplo, esse projeto foi o mais louco que... Foi o maior projeto que você já desenvolveu? Tudo que era pra dar errado, deu errado. Tudo... Aí, por exemplo, quando a bomba quebrava, aí tinha um sinal Wi-Fi, né? Era o Wi-Fi, que mandava para um terminal lá na portaria dos caminhões. Então dava um problema. Desce algum alarme. Um alarme, automaticamente entrava a terceira bomba, ia para uma centralzinha que foi instalada lá na central dos caminhões, da portaria dos caminhões. Aí o porteiro lá, enfim, pegava o rádio lá, avisava, manutenção, acendeu a luzinha aqui, vai ter que dar uma olhada lá no sistema de recalque lá das bombas. Era uma caixinha assim, um pouco maior que um celular, na parede, dobro do celular na parede, assim. Coloquei a caixinha, enfim, desceu a coordenadora administrativa. Que é isso na minha parede? Por que você não me avisou? Porque tá feio, tá ridículo, não sei o quê. Falei, cara, eu esqueci de avisar. A preocupação, né? Meu Deus do céu. Cada setor cuida do seu rabo ali, né? E aí, como que projeto mexe com vários, você tem que ir lembrando do rabo de todo mundo. Sem ofensas. Sem ofensas. Não vá por esse lado. Engenharia, a gente do operacional fica zoando, esses engenheiros, principalmente quando é gringo, né? Quando é gringo, nós fica mais louco ainda, né? Pagam milhões dessa máquina aí pra vir, não dá pra desmontar. Ixi, quantas máquinas vem que não dá pra desmontar uma peça, você tem que desmontar metade de outra máquina pra conseguir tirar. Eu lembro, tem a desossadora lá, aquelas esteiras que colocaram pra recolher o produto. Assim, a máquina ela desossa a coxa e aí a coxa caía numa esteira. Por um acaso, essa esteira ficava dentro da máquina, entendeu? Então, para você verificar o motor, você tinha que se enfurnar dentro da máquina ali, e aí eles ainda colocaram uma tampa que faz assim, né? Nossa, seria ótimo se conseguisse abrir a tampa, aí você tinha que tirar a tampa, né, de proteção, aí era ruim também para pôr. Ali, na hora que eu tirei a tampa, fui olhar, tava com o respiro do redutor. O respiro do redutor é uma válvula, né? Fica despressurizando para quando aquecer o lubrificante, né? Aumenta o volume ali, né? Do óleo ali um pouquinho e daí ele tem que deixar sair ar, né? Para não pressurizar, porque se pressuriza a caixa do redutor ali começa a vazar no retentor, né? Assim como quando para, ela esfria, né? Esse óleo ele diminui também, tem que deixar entrar, né? Olha, e aí tava lá com essa válvula purga, ela vem com 2 elastiquinhos em volta dela, né? Que é novo, né? Todos os redutores estavam com essa... Original de fábrica. Tava original de fábrica. Você soltava a plastiquinha e fazia assim, o redutor. Respirava. Parece que tava aliviado. Só que daí nessa aí eram 7 esteiras por máquina, 2 máquinas, né? Na época era uma linha só. Ali foi 14 redutor, dos 14, acho que 2 já tava com o redutor vazando 0 óleo, né? Vazou, porque vazou no retentor, não tinha respiro, pressurizou, vazou óleo. E aí os engenheiros, me desculpem, mas ouviram a voz do ódio, né? Ali. Mas acontece, tiro na cabeça. Por isso que é importante, quando acontece isso, dar uma passada lá, né? Dar uma sinalizada, né? Que nem você falou do operacional, né? Você tem essa cabeça, não, eu sei o que pode dar problema. Que você pode
achar o problema antes, não precisa brigar depois, né? Você cobra antes. Eu falei, eu cobrei, agora você vai trocar o motor, seu trouxa. Taca no... Taca o... Sorta o rojão e espera. Taca o respiro na cabeça. Tem máquina lá que nós falava que tinha que colocar rodinha nela, né? Eu lembro, falando em rodinha, eu lembro dessa parte aí de inspeção, regulatória, enfim. A gente foi fazer um projeto ali. Era para automatizar a pesagem de miúdos. Então tinha uma câmera fria, mas uma câmera fria bem pequenininha. Ali e depois o setor de miúdos. Então a ideia era colocar 2 reservatórios, o miúdo cai, sobe numa esteira, cai na balança. Essa balança ia fazer a pesagem, colocava automaticamente nas bandejas e ia, né? Aí a gente colocou os contentores lá para o produto. O CIF veio e não pode fazer. Por que não pode? Porque todo equipamento fixo tem que estar a uma distância de no mínimo 1,20 m das paredes para ser possível higienização. Qual que foi a solução? E colocou rodinha no equipamento. Literalmente deixou o equipamento passeando. Não é mais fixo, é móvel. Então você não precisa mais 1,20 m. Não, o engenheiro, é praticamente o advogado quando... Gambiarrista. Tem que ir na letra da lei. Na entrelinha da lei ali, você diz fixo. Aí, eu lembro até o gerente, rodou uns dias, daí o CIF já embargou de novo, porque é sacanagem também. Um contentor enorme assim. Tinha 6 pessoas pra conseguir mexer o negócio. O gerente falou, você tá certo, mas também não dá pra fazer assim, né? Errado não tá. Pelo menos eu tentei, errado não tá. A gente teve que diminuir o negócio lá, conversar com o CIF, enfim. Porque o maior problema, assim, que eu vi, assim, de corretiva que eu peguei, foi no frigorífico lá, foi aquela vez que caiu o contrapeso do túnel lá. Que parou tudo. Nossa, aquilo lá foi a visão quem não é do frigorífico, né? O túnel de congelamento basicamente é um elevador enorme, tem acho que uns 30 metros. Por aí. Uns 30 metros, né? E quando o frigorífico embala o produto, ele vai para esse elevador, ele vai colocar lá no último andar, e aí ele vai fazendo esse ciclo, e enquanto ele vai tirando o que já congelou, vai descendo lá e vai congelando o de cima, né? E era enorme, daí tinha um contrapeso ali para compensar, né? A parte onde carregava era de 2 toneladas, se não me engano, né, Bruno? Era de 2 toneladas. E uma vez, agora eu não sei o que aconteceu, não sei se você teria essa informação. Sei que arrebentou eu não sei se enroscou a bandeja ali, enfim. Tô tentando puxar da memória, mas faz tempo isso aí. Que foi isso. Mas acho que ele tem um calço. Quando você faz manutenção, você coloca o calço para travar o contrapeso. Eu acho que esse calço foi removido de maneira ineficiente, ou não tiraram, e deu esse problema e ele estourou. Eu lembro que... Mas será? Não tenho certeza. Eu acho que não foi, porque eu lembro que senão era até perigoso, né? Se na hora de tirar o calço tivesse acontecido. Não se ele estourou, foi problema no cabo de aço. Enfim. Eu sei que daí desceu 2 toneladas arrastando tudo. Aí teve o chamado ali do operador, que ele nem fala. Sabe quando o negócio é tão grande que você nem sabe como passar o problema? O cara pegou assim o rádio assim, ó, tremendinho assim. Manutenção, socorro. Eu vou embora, tchau. Manutenção, onde que eu mando o currículo? Deu ruim aqui. Daí, olha aquilo lá e fala, nem... Eu lembro que daí eles pegaram os carrinhos, né? Antigamente antes de ter o túnel, eles faziam o mesmo processo, só que empurrando uns carrinhos, né? Aí já trouxe uns carrinhos só pra terminar o dia ali e já falaram, desculpa galera, fizeram uma higienização mais, aquela profunda, né? Ali pra tirar, porque foi 2 dias, 24 horas, gente, lá. Terceiro. Tem uma vez naquele parar coisas, né? Daquele projeto que eu tava falando do efluente, a gente começou a cavar uma área ali. Também é importante você, nessa parte de engenharia, se atentar às normas vigentes, né? Se você tá com a norma debaixo do braço e fazendo o que é certo,
se der algum problema, você tá respaldado. Foi enviado pro DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagem. Aquele que controla ali onde que vai passar o cabo, onde que vai passar o tubo perto da estrada. Eu nem sabia que existia isso. Eu descobri por causa desse projeto. várias coisas novas. Então existe um órgão que só controla passagem de cabo, gás e essas Exatamente, e você vai entender o porquê. Aí, essa tubulação que a gente instalou, eu falei 4 km, né? Então, boa parte do trecho dela a gente teve que instalar próximo de uma via, de um asfalto. Então, tinha... Do eixo do asfalto, eu tinha que medir sempre 8 metros do eixo. Ali era o centro do tubo da escavação ali que a gente tinha que fazer. Então, na parte estadual, a gente tinha que ter essa autorização do DER. Então, saiu do frigorífico, chegou, quando a gente fez a curva ali com a tubulação para a parte estadual, a escavadeira começou a cavar. A gente pegou mais um bitel de um cabo de fibra que trazia toda a parte de rede da Claro para Pato Branco. E a gente estourou o carro. Estourou. Aí deu... Cena de horror. Cena de horror. Aí, mas era enorme o cabo, assim, tava passando embaixo da terra. Né? Eu falei, eita. Nossa, algum técnico mas largou uma bíblia de xingamento em vocês ali. Desculpe. Aí... Só que não tinha identificação, só tinha um cabo. Depois a gente foi descobrir que é da Claro, né? Uhum. Aí, enfim, escavamos, a gente pegou o cabo, arrancou. O que a gente faz? Falei, ó, a gente tá errado, vou ter que esperar aqui, né? Deu 1 hora, parou um carro ali. Da Claro. Exatamente. Cara, porque da primeira vez ele fez a emenda dos cabos de fibra, mas demora umas 8 horas pra fazer aquele emenda extremamente complexo. Porque ela tem que ser exatamente 90 graus, e é né? muito cabo, tem que ser exatamente por causa da transferência, né, das ondas. E é um serviço muito complicado. Ele teve que emendar 1 a 1? 1 a 1. Aí 2 emendinhas daí, né? Porque... mas tem trocentos cabos dentro daquela fibra. Aí ele emendou. Ele falou assim pra mim, ó, da próxima vez, mas cuidado, por favor, né? Nossa, que paz no coração desse técnico, né? Não, eu só tô traduzindo o que ele falou. Ele falou com muito mais ódio no coração, né? Você falou de bomba aí, vamos puxar agora para o nosso parceiro, né, que é a Badan Eletromotores, que trabalha com a parte de rebobinagem de motor, servomotor, drives, revisa bombas também, né? Se você levar a tua bomba com problema lá, eles vão fornecer uma revisão completa nesse equipamento. Ela é parceira aqui do Manutenção na Escuta e do Diário da Manutenção aí há um bom tempo, desde que tudo era mato, aí, né? Ela junto com a Traction. Então, fique o convite aí para vocês conhecerem eles. Eles estão no Instagram, todas as redes sociais ali deles, Badan Eletromotores ou Badan 1947, que é o ano de criação dela, bem tradicionalista. Logo depois da Segunda Guerra. Já tá rebobinando motores ali, ó. Trocou o tipo de bomba, né? O cara iniciou ali. Vamos agora para um quadro de manutenção na escuta que nós inventamos no primeiro episódio. Meu Deus. Que é ajuste técnico gambiarra. E ali a gente pediu pro pessoal, né? E o mais próximo de engenharia que eu achei ali, que eu achei demais a solução, é assim, Bruno. Se você tá com uma peça com folga, vamos supor, um eixo está com folga, você aquece ele e depois resfria, né? Para aumentar a dilatar, né? E daí enrijecer ele ali para retirar a folga. É ajuste técnico ou é gambiarra? Gambiarra? Nossa! Extremamente, ó, seco. Como assim? Eu achei genial essa, cara. Funciona? É que nem eu tava falando antes contigo, né? Se você fez e funcionou e tá funcionando, não é mais gambiarra. É ajuste de projeto. Ajuste de projeto. Só que quando tu aquece e resfria muito rápido, você fragiliza, né? Então temperou, pode dar né, certo ele ali, mas dependendo da solicitação do eixo, ele pode trincar depois. Com certeza. Isso aí... Então ele pode ser uma gambiarra, mas se em determinados casos,
um ajuste técnico de sucesso. É sempre se depende. A primeira pergunta, quando... Resposta gerencial. Tem que ver. Tem que... é verdade, ó, tem uma aqui, ó. Quem faz mais gambiarra? O terceiro ou a equipe interna do frigorífico? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Essa eu puxei... Tá ali, ó, só dá um gatilho ali. Eu vou ter que falar da equipe interna. Equipe interna, como ousa você jogar os pescoços dos seus colegas aí a vergonha? É o ápice da criatividade, né, do funcionário, da pessoa que está executando. Ela viu um problema, precisa resolver, o que ela faz, ela resolve, cara. Não tem essa, né? Mas, e o terceiro ele já vai focado para fazer uma coisinha? O terceiro faz gambiarra também, faz bastante. Só que toda gambiarra que é feita, terceiro, falando de projeto, né? Tem terceiro de manutenção, daí outros 500. Mas você pilota os terceiros de manutenção também. Tu sabe que o terceiro mexeu ali, né? Se tem qualquer coisa fora, você sabe quem cobrar, né? A equipe interna tem turno, tem... Enfim. O carinha vai lá... colocar um... Keep calm. Use jump. Temos até site, ó. Olha só. Chique pra caramba, né, cara? Eu vi a infraestrutura aqui. Qualidade. Só não comente dos enforcados. Pra você ter ideia, eu sempre ando com um aqui, ó, né? Eu sempre tô porque nunca se sabe quando que será necessário utilizar deles, amarrar, né? alguém ou alguma coisa. Alguma coisa, assim como uma estopinha, né? Caso aconteça algum imprevisto aqui, né? Tá preparado. Tem que estar preparado. E a chave 10, cadê? Ele bateu no meu ponto fraco. Cadê a chave 10? Complementando assim, ó, como que tá atualmente a profissão engenheiro mecânico, né? Porque a gente vê no stand-up ali, os caras estão destruindo os engenheiros, né? Falando que virou tudo Uber. Como que tá o mercado dos engenheiros? Assim, cara, uma vez você dentro da indústria, uma coisa que eu tive que entender, né? Quando eu precisei procurar e quis trocar de emprego também. É como você elabora o teu currículo, né? Como técnicos, engenheiros, enfim, nós trabalhamos com a parte técnica. Então, no currículo tem que aparecer o que você fez, né? Não é só colocar, eu sei rebobinar motor. Mas qual a potência do maior motor que você fez? A gente tava conversando da instalação ali das bombas, da rede de tubulação, um projeto grande, né? Qual que é o tamanho da tubulação, qual que é a bitola, entendeu? Dessas coisas diferentes que você fez, desses projetos que você teve que focar, você conseguir descrever, né? Participei da equipe que instalou uma caldeira que faz com que a pressão chegue até 10 kg força por metro quadrado, chutando aqui. Fiz instalação de 3 bombas 40 CV que recalcam água a uma distância de 3 metros, de 3 quilômetros, 3 quilômetros e 400. Então, ser mais específico, porque a hora que o recrutador pega ali, né, para você querer evoluir depois que você entrou, ele vai ver, não, ele tem experiência aqui e ele já fez com um motor muito parecido com o que a gente tem aqui. Então, é interessante chamar ele, né? Então, porque para determinados casos, quanto mais enxuto, melhor. Mas eu acho que para a área de tecnologia não se aplica essa regra. Porque quando você quer entrar, ou projetos que você fez na própria faculdade, né? Participei do Baja. E daí? O que você fez no Baja? Participei da parte de projeto do sistema de frenagem do carro ou instalação do câmbio automático, tipo CVT, se eu não me engano, que o pessoal usa. Então, ser específico nessa parte, porque o recrutador vai... cara, ele já tem conhecimento de CVT, ele já tem conhecimento do sistema de suspensão, freio, enfim. Isso é um diferencial que faz você ser notado, né? Nessa parte aqui, mais de gestão de projeto. Se quiser seguir para essa parte, eu tenho um colega que trabalhou conosco aí no frigorífico, que era do corporativo. Ele fez aquela... tem como se fosse
entre parênteses, é uma bíblia de gestão de projetos que é o PMBOK, né? Ele conseguiu a certificação atestando que ele tem conhecimento nisso, uma certificação extremamente difícil de se conseguir. No momento que ele conseguiu, colocou no LinkedIn, choveu. Como que é o nome da certificação? A certificação não vou saber dizer com certeza qual que é, mas o método é o PMBOK. Project Management Book. Como se fosse uma bibliazinha aí com os métodos de você gerir um projeto. Então, você pode ou você aprender essa parte mais dimensionamento ou seguir por essa parte, mas é importante estudar e que nem eu falei. Você mostrar para os recrutadores, na hora que você manda lá o teu currículo, o que você sabe, mas com especificação técnica, porque você é técnico, né? Fazendo um gancho, quanto mais automatizada a fábrica, mais você precisa de um cara assim. Né? Justamente. Porque aí você consegue prever as manutenções, né? Você consegue entender a linha de tendência dos seus equipamentos. Por exemplo, o equipamento, porque o sensor ele vai pegar vibração no mancal, por exemplo. Se ele está vibrando demais ou tem momentos que ele vibra demais, você sabe que está dando algum problema. Aí você investiga o que está acontecendo antes. Está dando uma carga muito grande no equipamento em determinados pontos. Você consegue pegar isso através da manutenção preditiva. E geralmente o problema mecânico é fácil de ver e difícil de corrigir, né? E do elétrico é extremamente difícil de achar. E quando você acha, não, só contatinho ali. É o paradoxo da elétrica e da mecânica, né? Que dá guerra em tudo quanto é lugar, quando é separado, né? E quando tem o eletromecânico... Aí todo mundo se ferra junto. Aí todo mundo só vai aumentando ali, ó. Dá um problema, não sabe se é eletromecânico, ao invés de vir um eletricista mecânico, vem 3 eletromecânicos. E mais o supervisor. Mais o supervisor. Se for frigorífico, mais o coordenador, dependendo da máquina. E um franguinho esperando. Cocó? Cocó. Injustiça. Quero meus direitos. Quero meus direitos sobre a ideia. Eu ganhei um celular ainda. Eu ganhei um celular pelo direito da ideia. Entendeu? Lá do projeto? A empresa tinha um projeto de incentivar a dar ideia, né? Aí minha criatividade boa, já larguei. Eu era da comissão. E avaliar as ideias. Larguei 9 ideias lá numa tirada só. Eu lembro que falava assim, nossa, esse Ariel é muito criativo, porque só dá ideia aí no só projeto. Dá ideia. Só ideia mirabolante também. Pior que eu não lembro de nenhuma, cara, que eu... Então não eram boas. Não eram boas, revolucionárias. Eu também não lembro das tuas. Lembrei de uma. Do detector de metais para moela do freio. É verdade. Ela é uma boa ideia. Era uma boa ideia, só que aí não levei mais pra frente também. Porque um dos problemas era que, vamos explicar, né? A máquina de moela, ela tem uns rolinhos que ela serve para tirar, né? A pelinha da moela ali, a pelinha amarela. E quem trabalha em frigorífico de frango sabe que o que cai no chão frigorífico para o frango é comida. Então, se cai um parafuso no chão, o frango come um parafuso, uma pedra, qualquer coisa ali que é diferente, vamos comer para ver se cabe, né? Então, o que acontece? Quando vem nessa máquina um parafuso, que geralmente era parafuso, né? Tranca esse rolinho e aí você foi, só trocando, não tinha que fazer. E aí a ideia inicial era, eu achei um sensor indutivo, né? Na verdade, de 100 milímetros, acho que é. E aí ele detectava o metal ali dentro, até acho que 3 milímetros, metal de 3 milímetros ele detectava. E relativamente barato. Sim, nível industrial, acho que é uns 11 mil reais o sensor. É bastante para nós, mas para nível de indústria até não é um sensor barato, mas é ok, né? Só que daí eu lembro que tinha uma problemática, porque para ele funcionar ele teria que ter um vão de 200, né, milímetros. Nossa, se eu falar centímetro aqui... Eu pulo na sua cara, agora! Acaba o episódio de perna pra assim. Como assim você falou centímetro, seu pedreiro? Tá me tirando? Daí, de 200 milímetros, né? Tinha que ter um espaço que não podia ter metal, né? Senão interferia. E aí eu queria colocar uma esteira, alguma coisa ali,
para que não fosse de metal. Só que daí ia diminuir demais, talvez trancasse, né, as moelas. E aí também tinha problemática porque como era contato direto com um produto sujo, o material da esteira tinha que ter uma... Né, não é uma qualidade, tipo, tinha que ter um documento lá que eu não achei o documento que eles queriam. É que tinha que provar que não ia ter, como que é, de consumo, né? Provar que não tem interferência com o alimento. Tipo, não ia reagir com o alimento. Nossa, a gente teve que fazer isso aí pra inox, pra esteira, inox. Esteira, e aí era difícil o fornecedor da esteira ter essa documento, né? Porque é um documento, na verdade, né? Nem o cara... confia. Né? Não era uma provisória, assim, cheque. O cara, confia aí que essa esteira não... Tinha que ter um documento provando pra evidenciar... Uma garantia. Pra garantir. Então, aí foi desanimando, daí... Esse é um negócio que é etapa de planejamento, né? Uhum. Você vai considerando várias variáveis, daí não dá certo, daí você tem que mudar a abordagem, daí não dá certo de novo, e vão aparecendo lá os... Revisão 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? 20, não quero mais, socorro. Aguento mais, desisto. Desisto. Não, isso aí. Não, mais gostosinho, deu problema no sensor, não tinha o sensor, mas eu... uma chapinha só e um deu contato, chapinha ali, com uma chapinha e um contato DNA, eu substituí o sensor. Não, mas a parte do meu eixo, o resto é só... Eu e o coordenador carregamos o motor na Bandeirantes que a gente tinha. Não, mas eu acho que é outro padrão indústria. Uma Bandeirante. Tem que ter uma Bandeirantes e o motorista Bandeirantes. Que é muito apegado pelo Bandeirante. Exatamente. Que fala todo mês que ninguém mais dirige a Bandeirante, não sei ele. Mas lá a gente tinha essa Bandeirantes e ia pro depósito com esse cara aí. Com esse cara. Mas já reformou a carroceria, já fez... Nossa senhora, aquela Bandeirante vale mais que muita máquina aí, ó. Vale mais que muita máquina. É o valor sentimental. Né? Já pintou. Nossa, quando pintou nova essa Bandeirante aí... a Bandeirante... Caiu uma lágrima. Assim, nossa, quando eu vi reformado.